Olá, sejam bem-vindos e que a paz do nosso querido Jesus esteja com todos. Aqui estamos novamente em torno do Evangelho do Cristo, buscando compreender um pouco mais dos seus ensinamentos, que com certeza nos trazem consolo e esclarecimentos para um bem viver. Mas antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, vamos nos preparar para recebermos o Evangelho através de uma prece. Senhor, rogamos o Teu amparo a nos envolver, porque aqui estamos em busca do Teu Evangelho e por isso rogamos, Senhor, o Teu amparo para que possamos compreender os Teus ensinamentos. E agradecidos estamos por mais esta oportunidade e que com certeza, com a presença dos nossos amigos espirituais que estão nos ajudando a compreender o Teu Evangelho. A nossa gratidão fica sempre conosco. E hoje nós vamos continuar a refletir sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Nós vimos na semana anterior que a pureza de coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade, excluindo todo sentimento de egoísmo e de orgulho. E foi por isso que Jesus tomou a criança como símbolo dessa pureza, como símbolo dessa humildade, pegando situações do cotidiano para nos ensinar sobre as verdades espirituais. E nestas palavras, deixai vir a mim as criancinhas, Jesus se referia à infância espiritual de cada criatura, porque nós ainda somos como crianças espirituais, ainda temos um longo caminho pela frente, um longo caminho para percorrer. Nada sabemos e ainda falta muito para atingirmos a maturidade espiritual. E é para nós que Ele se dirigiu, nos pedindo que busque a Ele com confiança, com humildade, reconhecendo nele alguém que sabe o que é melhor para nós, porque Ele já passou por tudo que nós estamos passando, então Ele sabe como é. E Jesus nos mostra o caminho a trilhar para alcançarmos o reino de Deus, porque Ele afirmou: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E hoje, continuando com os ensinamentos de Jesus contidos no capítulo 8, refletiremos sobre o que é o pecado por pensamento e qual é a verdadeira pureza que nos ensinou Jesus. E para nos ajudar em nossas reflexões, trazemos a narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo de 27 a 28, aonde Jesus assim se expressa: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que houver olhado para uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Nesta passagem, Jesus se reporta para uma recomendação da lei de Moisés, os 10 mandamentos, que nos dizia para não cometer adultério. Só que Jesus, ele ampliou essa lei, dando um significado mais abrangente quando ele disse: eu, porém, vos digo que se olhares para uma mulher com mau pensamento para com ela, já cometertes adultério com ela em seu coração. Jesus aqui, ele amplia a moral, nos dizendo: olha, não basta não concretizar o ato de adultério, mas se pensamos nele, é porque ele está em nós, em nosso pensamento, em nosso coração. E só
no ato de pensarmos, já estamos cometendo mal. E nesta passagem fica bem claro que Jesus usou a palavra adultério para designar o mal, todo e qualquer pensamento mal, até aqueles que achamos que é insignificante e que não faz mal nenhum, mas tudo que desvirtua as leis de Deus representa o mal. Neste ensinamento de Jesus, a palavra adultério vai muito além da questão da traição conjugal. Jesus se referia à traição, à transgressão das leis de Deus que regem a todo o universo. E nesta passagem, só pelo fato de se ter pensado, Jesus nos ensina que se caracteriza como adultério, mesmo sem ter cometido a ação. Porque, para Jesus, a verdadeira pureza não está só nas palavras e nos atos, mas também no pensamento, pois começa no pensamento. Pois quem tem o coração puro, a alma pura, nem sequer pensa no mal. Daí a verdadeira pureza que se referiu Jesus. Todas as nossas ações, palavras, atos, tudo que nós fazemos, seja bom ou mal, se inicia no pensamento que nos reflete. Os nossos pensamentos refletem aquilo que cultivamos em nós. E todo pensamento mau resulta das nossas imperfeições. E quando sabemos disso, cabe a nós o esforço de trabalhar esses maus pensamentos para que eles não tomem força em nós, repelindo com força de vontade. E se surgir a oportunidade de satisfazer o mau pensamento, em ações, em palavras, não ceder, resistir para não errar ainda mais. E quando conseguimos resistir, é uma vitória para nós, porque é sinal de que nós estamos progredindo, nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Mas aquele que pensa em cometer um mau ato, não se esforça para repeli-lo, pelo contrário, se compraz nesse mau pensamento e só não pratica a ação por falta de oportunidade, esse é tão culpado como se o tivesse praticado. E conta-nos o evangelista Mateus, no capítulo 15, versículo de 1 a 20, que os escribas e fariseus, eles eram judeus, conhecedores das escrituras sagradas e dos profetas. Eles estudavam as escrituras, então eles conheciam muito bem. Então esses escribas e fariseus de Jerusalém chegaram aos pés de Jesus e perguntaram, ao verem que os discípulos iam se alimentar sem terem lavado as mãos. Perguntaram para Jesus: por que desobedecem os teus discípulos à tradição dos antigos? Naquela época, havia uma lei transmitida pelos anciões. Aliás, eram várias leis que eram transmitidas pelos anciões e pelos profetas de forma verbal. Mas uma delas dizia para lavar as mãos antes das refeições, mas não por questões de higiene, mas por considerarem que essa lei, que esse mandamento, é como uma condição de pureza espiritual. Eles acreditavam que isso os tornavam puros, tornavam limpos perante Deus. Então, tornou-se um ritual obrigatório entre eles, como tantos outros rituais externos que foram inseridos ao longo dos tempos, se tornando tradições entre eles. E Jesus, ele respondeu aos escribas e fariseus: e por que violais vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E este outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, toda oferenda que eu faço a Deus, aproveita-se a vós, este
satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre e não assista o seu pai e a sua mãe. E assim tornar-te inútil o mandamento de Deus, que diz honrar pai e mãe pela vossa tradição. E com essa resposta, pergunta que Jesus fez, ele deixou claro aos escribas e aos fariseus que eles haviam substituído a lei de Deus, honrar pai e mãe, dando mais importância às tradições, a rituais exteriores, quando deixavam de seguir o mandamento de Deus para seguir um ritual, uma tradição instituída pelos homens como esta. Porque a lei divina que Jesus se referiu mandava que os filhos honrassem seus pais. Isso incluía o sustento financeiro, todo o cuidado, todo o apoio aos pais na velhice. Mas a tradição dos judeus permitia que essa lei fosse substituída. Por exemplo, se o filho chegasse ao templo, ao sacerdote, e fizesse uma oferenda, um sacrifício, como levar bens, dinheiro, dizendo assim, que seria para Deus, esse filho ele se achava desobrigado de obedecer o mandamento de honrar pai e mãe. Então, os escribas e fariseus, eles fizeram esse preceito para se desobrigarem a cuidar dos pais na velhice. Jesus ele não era contra as tradições, ele não combatia as tradições, mas ele combatia a hipocrisia, aonde se pregava uma coisa e fazia outra, dando mais importância às tradições do que os mandamentos de Deus. Então Jesus lembra aos fariseus a lei de cuidar dos pais, honrar pai e mãe, e mostra como alguns fariseus se desculpavam, dizendo que não iam ajudar os pais porque já haviam feito a oferta ao templo, a Deus, ao invés de ajudar os pais cumprindo com o mandamento de Deus. E nesse ensinamento, Jesus explica que vivenciar a lei de Deus é mais importante do que seguir gestos formais, do que seguir rituais, aparências exteriores. Para alguns, estava em primeiro lugar o sacrifício, a oferta ao templo, e só em seguida vinha o amor para com o próximo, para com os pais, como se refere nessa passagem. Ora, se as leis de Deus são leis de amor, o que é mais importante para Deus? Vivenciar as suas leis ou fazer oferendas materiais ao templo? A hipocrisia se caracterizava a conduta dos fariseus naquela época, honrando a Deus com os seus lábios, mas tendo seu coração longe dele, ensinando e vivenciando as tradições dos homens e negligenciando as leis de Deus. E era por isso que Jesus era muito combatido pelos fariseus, porque mostrava a hipocrisia daquele povo. E mais tarde, Jesus chamou a multidão e passou a ensinar dizendo: escutai e entendei. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca do homem, isto sim o torna sujo. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro, pois é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos, as blasfêmias, maledicências, os furtos, a avareza, a maldade. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus estava aqui fazendo uma distinção que é muito importante para nós compreendermos os seus ensinamentos. Ele mostra que ele faz a diferença entre o que sai da boca e o que entra pela boca. O que entra é algo material, é o alimento do dia a dia que nós precisamos. E o que sai da boca se expressa por palavras. Todo o ensinamento de Jesus era voltado para as coisas do Espírito. Então, Jesus está ensinando que o que contamina o homem não é o que ele come, já que ele
Não trata das coisas da matéria, mas é a impureza moral revelada por aquilo que ele pensa, que ele fala e como ele age. Jesus nos falava que o que nos contamina é todo o mal que cultivamos em nós. É quando cometemos alguma injustiça, qualquer ato que prejudique alguém. É quando nós somos maledicentes, espalhando a intriga, a discórdia, a fofoca, o mal. É quando não perdoamos. É quando alimentamos o egoísmo em nós, pensando somente em nós. Nos esquecemos que muitos estão em nossa volta precisam de algum tipo de ajuda. É quando somos orgulhosos, humilhando os outros. É quando não usamos de compreensão e respeito para com aqueles que pensam e têm o direito de pensar diferente de nós. Assim como os judeus da época de Jesus, nós ainda negligenciamos os preceitos de Deus para nos apegarmos às práticas exteriores, aos rituais, às regras estabelecidas pelos homens nos diversos âmbitos da nossa vida. Cultivamos a boa aparência, queremos mostrar educação, respeito, dizemos que seguimos as leis de Deus, mas na menor contrariedade mostramos o que ainda cultivamos em nós. Nos apegamos às aparências de sermos santos no exterior e nos esquecemos da importância da mudança interior que nos faz tornarmos pessoas melhores a cada dia, nos despojando de nossos vícios e adquirindo virtudes que nos farão fazer parte do reino de Deus. Queremos somente aparentar virtudes, porque não queremos nos esforçar, fazer sacrifícios para desenvolvermos as virtudes em nós. Esse é o verdadeiro sacrifício, não aqueles que depositamos no templo. É mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração, porque requer muito esforço de nós. E são a essas tradições, a essas práticas exteriores que foram adicionadas pelos homens às leis de Deus, que Jesus se refere quando ele diz: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celestial será arrancada. Toda religião, ela tem como objetivo conduzir o homem a Deus, tornando-o melhor a cada dia, para que possamos cumprir com a missão que Deus confiou a cada um de nós, que é retornarmos para Ele em essência e na total pureza. E todo e qualquer ensinamento que não conduz o homem a Deus não é de Deus e será arrancado no tempo certo, no tempo em que compreendermos de fato os ensinamentos de Jesus e nos pautarmos na vivência das leis de Deus. Como nos ensinou Jesus, é do coração impuro que partem os maus pensamentos. Todas as nossas dificuldades e todo e qualquer desvio das leis de Deus e que nos farão sofrer. Por isso é importante estarmos vigilantes sobre os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Jesus, sabendo de nossas dificuldades interiores, ele nos ensinou: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vigiando os nossos pensamentos, analisando-os, olhando para dentro de nós mesmos, vamos perceber que eles apenas refletem os valores que cultivamos em nós, bons ou maus, positivos ou negativos. Então, todo mau pensamento ele resulta das nossas imperfeições. E quando esses maus pensamentos chegarem em nossa mente, se nós estivermos vigilantes, o que nós vamos fazer? Que essa pergunta sirva para as nossas reflexões. Quando eles chegarem em nossa mente, qual é a atitude que nós vamos tomar? O que nós vamos fazer com ele? Vamos deixar passar e substituir
por bons pensamentos, por pensamentos positivos, porque nós sabemos que os bons pensamentos nos fazem bem, nos deixam em sintonia com Deus. É fácil? Não, mas é um exercício diário que nós precisamos fazer para contermos as nossas imperfeições, desenvolvendo as virtudes em nós. E além de vigiar, Jesus nos ensinou para orarmos quando sentirmos que vamos falhar. Orando, entramos em sintonia com o Criador e Ele, por amor, nos envia os seus emissários, os nossos amigos espirituais, que vêm nos ajudar nos momentos de dificuldades. Os nossos amigos espirituais, eles atendem o nosso apelo, fortalecendo a nossa vontade de aprender, nos inspirando bons ânimos e assim dominarmos o mal que ainda há em nós. Aprendendo a cultivarmos as virtudes, como a paciência, a resignação, a indulgência, a mansidão, a paz interior, que são essas virtudes que irão nos ajudar em nosso processo evolutivo, purificando o nosso ser. Portanto, mais do que as mãos lavadas, mais do que a aparência exterior, mais do que os rituais exteriores, o que Jesus nos pede é um coração puro. É a alma pura, adquirida pelo esforço e sacrifício da reforma interior, que transforma o nosso pensamento, transforma a nossa forma de agir, a nossa forma de viver. Porque do coração também procedem coisas boas. É só nós querermos. Procedem coisas boas como a justiça, o amor, a caridade, o perdão e tantas outras virtudes que só nos aproximam de Deus. Os puros de coração verão a Deus porque reconhecem e se submetem à providência divina, vivenciando as suas leis, agindo por amor, vivenciando as virtudes, amando ao próximo como a si mesmo e a Deus, porque vive de acordo com as suas leis. E não há caminho mais certo a seguir do que o Evangelho do Cristo, porque Ele nos ensinou tudo, nos ensinou que a pureza de coração e a pureza de pensamento, elas caminham juntas. Não tem como nós termos um coração puro se o nosso pensamento não é, e vice-versa. Só é puro de coração quem é puro de pensamento. Ser limpo de coração é não cultivar as paixões inferiores, tais como o ódio, a inveja, a ganância, a maledicência, o orgulho, a sensualidade. As paixões inferiores, elas turvam, dificultam a nossa visão espiritual. Se pararmos para refletirmos sobre nós mesmos, o que norteia as nossas atitudes, como estão os nossos pensamentos e sentimentos, o que cultivamos em nosso íntimo, estamos dando um passo muito importante para a nossa transformação interior. Porque é isso que Jesus quer de nós, é isso que Ele nos pede, que façamos o nosso processo íntimo de autopurificação, nos purificando, purificando o nosso pensamento, purificando o nosso coração, provocando mudanças em nossas atitudes, em nossa forma de pensar e de agir, renovando a cada dia o nosso mundo interior, a nossa forma de pensar e refletindo no mundo ao nosso redor, nos aproximando desse Deus Pai misericordioso que todos nós trazemos dentro de nós. Por isso que Jesus afirmou: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. A nossa gratidão por ter nos acompanhado nessa preleção. E agora nós vamos fazer a nossa vibração. Senhor, rogamos o Teu amparo neste momento em que vamos vibrar, direcionar o nosso pensamento, primeiramente aos nossos familiares, rogando as Tuas bênçãos sobre eles.
Vamos envolvê-los com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, com todo o nosso afeto, desejando a eles aquilo que queremos de melhor para eles. E rogamos também, Senhor, por alguém especial que queremos ajudar. É um amigo, é um parente, alguém que sabemos que precisa das boas energias. Então, neste momento, vamos direcionar os nossos pensamentos até eles, envolvendo-os com muito carinho e afeto, rogando a Deus as suas bênçãos e o seu amparo. E a nossa gratidão, Senhor, por esta oportunidade que tivemos de estar em torno do Teu Evangelho, a nossa gratidão. Obrigada a todos, que Jesus abençoe a cada um de nós.